Oi! Hoje eu quero falar uma palavra para você que é sobre cuidado com as atitudes imediatas para sair de determinadas situações da nossa vida. Vamos usar então o exemplo de Elimeleque, marido de Noemi, que está no livro de Ruth. E eu queria falar para você hoje que está assistindo esse vídeo, cuidado com as escolhas erradas. Quando nós estamos enfrentando alguma crise, Elimeleque estava enfrentando crise, Belém estava em crise, eles estavam passando por um momento de dificuldade, onde eles estavam até ficando sem alimentos, né? Eles estavam então ali sofrendo. E então Elimeleque achou melhor pegar a família dele e ir embora para Moabe, porque Moabe estava naquele momento prosperando. Moabe era uma terra de possibilidades. Então ele decidiu pegar sua família e ir para Moabe. Então, quando ele chegou em Moabe, muito pouco tempo, nem pôde ficar ali praticamente com a família, ele morreu, Elimeleque morreu. Uau, que consequência de uma decisão tão rápida. Você pensa, você está passando dificuldades, até mesmo fome na terra onde você está, você pega a sua família e leva então para outra terra, e quando você chega naquela outra terra, onde Deus não queria que você estivesse, lá você não passa dificuldades, mas você chega e em seguida morre. Tem situações que são imediatas. Tem decisões que você toma que leva a questão de segundos, mas pode levar à morte. Não só física, mas à morte em várias áreas, inclusive a área espiritual. Então, vamos contar uma história pra gente lembrar, né? Lembra de Abraão, de Ló? Ló era sobrinho de Abraão, né? Quando o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, sai de perto da tua parentela e vai. O que Abraão fez? Levou o sobrinho Ló. Então ali houve uma briga, isso fez com que os dois se separassem. Então Ló foi para um lugar e Abraão foi para outro. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Então, Ló estava morando lá. E o Senhor destruiu aquela terra porque eles faziam coisas abomináveis que o Senhor rejeitava. Eram coisas terríveis que nem vou mencionar nesse vídeo, mas quem quiser e tiver curiosidade de pesquisar a mais, é importante. E simplesmente ele foi pra lá então, e ele e a sua família, ele constituiu família, teve mulher e teve 2 filhas. Quando ele estava saindo, então, da cidade que o Senhor havia destruído, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E as 2 filhas então seguiram com Ló. E eles foram para um lugar onde não tinha ninguém. Então as 2 filhas conversaram entre elas. Aqui não tem homem. Como que nós vamos casar e ter filhos e levar essa geração adiante? O que elas fizeram? Embriagaram Ló e deitaram-se com ele. E as filhas tiveram filhos com o próprio pai. Um desses filhos que as filhas dele teve se chamava Moabe. E o Senhor rejeitou. Então, Moabe vem do nome do filho de Ló. Então já é uma cidade amaldiçoada, porque veio numa forma que o Senhor não aprovava. Qual foi outra maldição? Tem várias, mas eu vou falar só 2 aqui pra gente contextualizar. Moabe, você lembra do rei que fez Balaão querer profetizar amaldiçoando o povo de Israel? Era o rei de Moabe. E então, ali o Senhor disse, na sua palavra, que ele amaldiçoava a terra de Moabe. Então, a terra de Moabe, ela é uma terra amaldiçoada pelo próprio Senhor. Ela é rejeitada por Deus, porque desde o início vem de uma forma que não agrada a Deus. Então, para nós entender. Então, Belém, casa do pão. Moabe, então, é um lugar amaldiçoado, um lugar onde Deus não habita naquele lugar. Então, você pensa, por mais que Belém estivesse passando por um momento difícil, Deus estava lá. Às vezes o pão estava faltando na mesa, mas Deus estava lá. Já em Moabe, podia ter pão, frutas, doces, uma fartura na mesa, mas Deus não estava lá. Então, Elimeleque queria a provisão, mas não queria o provedor. E eu quero dizer para você que, às vezes, para termos resultados imediatos, a gente é capaz de quebrar princípios, enganar, mentir, fazer coisas que não é do agrado do Senhor. E isso faz com que nós perdemos a nossa bênção e sofremos algumas mortes na nossa vida. Pode ser que não seja física, como também pode ser que seja, mas a gente sofre mortes espirituais. A nossa fé esfria, porque quando nós fizemos coisas que entristecem o Espírito Santo, quando a gente faz coisas que entristecem a Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo se afasta de nós. Isso vai fazendo com que o coração vai ficando frio, você ouve louvor, não sente mais aquela sensação da presença de Deus, você ora, não é mais a mesma coisa, você lê a palavra, você não consegue ter a compreensão e você se pergunta por quê. Isso é um grande motivo que nos leva a esfriar espiritualmente. Decisões erradas geram muitas consequências, algumas imediatas, outras levam mais tempo, mas não significa que não vão vir. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Pra mim é uma das regras mais importantes. O que você plantar, você vai colher. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a anos, mas tudo tem uma consequência, tudo. E Elimeleque, então, sofreu essa consequência. 10 anos depois, os seus 2 filhos foram mortos também. Vou fazer um outro vídeo falando sobre Ruth e Noemi, porque tem tanta coisa linda pra falar delas que o vídeo ficaria enorme se eu for falar. Mas hoje eu queria focar então em Elimeleque como uma decisão errada, né? Às vezes você quer crescer muito rápido, você quer que a sua empresa cresça rápido, você quer que as coisas aconteçam muito rápidas e nós esquecemos que o tempo é de Deus, a hora certa é de Deus. É igual uma gestação. Eu estava refletindo, por exemplo, Maria.
O Senhor é Deus. Ele não precisava que Jesus ficasse 9 meses no ventre. Ele podia simplesmente fazer com que a gestação fosse mais rápida, que as coisas acontecessem mais rápido. Ele é Deus, ele tem poder. Por que ele fez com que Maria esperasse os 9 meses como todo ser humano normal? Porque quem precisava do tempo não era Deus, era Maria. Porque enquanto Jesus estava crescendo no seu ventre, Maria estava amadurecendo, estava sendo preparada, estava sendo gerada dentro dela para ela se tornar uma mãe. Então, eu quero dizer para você que o Senhor, às vezes, segura algumas coisas na nossa vida, algumas áreas, para que a gente venha a ser gerado, para que a gente venha... Não adianta a provisão vir, o sustento vir, acontecer, tudo que você sempre sonhou, se você não estiver preparado e perder tudo. O que adianta é ter tudo e perder a única coisa que importa, que é a presença de Deus na nossa vida. Eu falo e digo com toda convicção e certeza do que adianta ganhar o mundo e perder a única coisa que importa, que é o Senhor Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que têm tudo, elas têm tudo, mas tomam remédios para dormir, choram todos os dias, não saem de casa, têm tudo, praticamente não falta nada em sua casa, em sua vida, elas podem viajar para onde elas quiserem, mas não têm a paz, não têm a paz que vem de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Que você cuide com as suas decisões. Então, hoje, a partir de hoje, você peça ao Espírito Santo. Faça essa oração. Eu faço todo dia. Acorde e diga, bom dia, Espírito Santo. O que eu devo falar hoje? Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer? Então, eu falo pra você. Comece a fazer isso e perceber mudanças na sua vida. Porque nós precisamos fazer coisas naturais para que aconteça no mundo espiritual. Uma delas, principalmente, é a oração. O Senhor sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa, mas nós temos o livre-arbítrio. Como Elimeleque teve. Era da vontade de Deus que Elimeleque fosse a Moabe? Não. Era a vontade de Deus que ele ficasse em Belém. Que ele tivesse lá com o povo dele, apesar das dificuldades, adorando a Deus, porque aquele momento iria passar. O processo iria passar. E às vezes nós não queremos passar pelo processo, porque é doloroso, é sofrido. Mas hoje o Senhor fala pra você, aguente o processo, porque o final é garantido, que a vitória é nossa e que não há nada que pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros e co-herdeiros do trono do céu. Então eu tenho pra dizer pra você, cuide com as suas decisões, porque ela pode custar muito mais que uma vida, pode custar a vida dos seus filhos e da sua família. Então que você reflita nessa palavra e que a partir de hoje você possa pedir pra Deus, quando for tomar uma decisão, que o Espírito Santo te guie e te abençoe e que essa palavra chegue ao seu coração e que além da informação, ela possa fazer a diferença na sua vida.